O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse explicitamente que o Brasil é uma encrenca e um país que poderia ser grande. Ora, poderia se nós fôssemos completamente oposto daquilo que nós somos. Ao continuarmos pleiteando ideias intervencionistas, subsídios, país fechado, pouco comércio, proteção de setores ou proteção da nossa indústria, continuaremos sendo esse país eternamente atrasado com uma produtividade estagnada há mais de 35 anos. Além disso, Lula continua com suas narrativas populistas, batendo de frente com o Banco Central, e o mercado precifica tudo o que ele fala. Não apenas não adianta nada, como acaba piorando a vida, especialmente dos mais pobres. Quer entender como? Então vamos lá comigo que eu serei aqui objetivo para mostrar que o governo do PT e o modelo econômico por ele defendido está esgotado e, para mim, na reta final. Vamos entender. Vagas abertas para o workshop presencial Caos e Oportunidade, a terceira edição. Será realizado dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo. Falaremos sobre perspectivas econômicas e investimentos, que eu farei esse bate-papo. Traremos pessoas especialistas para falar sobre blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, instrumentos financeiros para nos proteger dessas altas abusivas de impostos. Traremos também, claro que online, por ordem do STF, o Paulo Figueiredo, que está trabalhando tão intensamente pela liberdade de expressão no Brasil. Portanto, seja rápido, compre agora e garanta seu bônus exclusivo, que é a mentoria de 2 horas online comigo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu ingresso. Para sermos diretos aqui, então, entender o que o Haddad falou na semana passada, vou compartilhar um link em que mostra nenhuma surpresa frente ao que ele falou, mas sim ao sair de uma boca de um burocrata. Haddad diz que Brasil é uma encrenca, mas que tem potencial de ser grande. Vamos olhar uma frase que me chamou aqui a atenção, repito, não pelo conteúdo, porque é bastante óbvio, mas sim por ter saído da boca de um burocrata de turno. Abre aspas. O Brasil é uma encrenca, né? Sim, Haddad. O Brasil é uma encrenca histórica. É um lugar difícil de administrar. Às vezes, quem está numa posição de poder não está fazendo a coisa certa pelo país. Ora, você demorou tudo isso ao longo da sua vida para entender essa coisa básica? Isso é a coisa mais triste da vida pública, seguiu ele. Você tem um país de ouro, um povo de ouro, será? Uma coisa maravilhosa, mas vê que quem pode fazer a diferença nem sempre está pensando em interesse público. E devia estar, porque está numa posição de poder, ou porque é grande empresário, ou um político com mandato. Você fala, pô, essas pessoas não estão pensando no país? Não, Haddad, essas pessoas não estão, nem nunca estiveram pensando no país. Assim como empresários, todos nós estamos sim preocupados em gerar produtos de valor agregado a um conjunto da sociedade para que eles possam comprar e só assim os nossos interesses serem atingidos. Lembra daquela frase? Não é da benevolência do padeiro que o pãozinho chega quente na nossa mesa todos os dias? Claro que eu adaptei a frase aqui para ficar de fácil compreensão. Mas o ponto é que o padeiro não faz o pãozinho quentinho todos os dias porque ele está preocupado com a nossa vontade de comer pão quente, mas sim porque ele sabe que aquilo vai agregar valor ao nosso cotidiano e, portanto, nós compraremos o seu pãozinho e, com isso, ele poderá ganhar dinheiro para atingir os seus próprios objetivos. E está tudo bem com isso. Está ótimo, por sinal. Esse é o cenário empreendedor que gera emprego, que gera renda e gera produtos e serviços de qualidade que agregam valor a um conjunto da sociedade. Mudando para o lado um pouco filosófico da coisa, não adianta nós, enquanto sociedade, pleitearmos um político liberal libertário, um ministro da Fazenda liberal libertário, que é o que todos nós desejávamos, certo? Só que acontece que, enquanto a população não entender que isso é condição básica para o desenvolvimento econômico e sólido e perene ao longo do tempo, não adianta. Os políticos, como são movidos por interesses próprios, eles sempre tentam entregar o mínimo que aquela população está demandando, para que eles possam pelo menos se manter no poder. E quando eu falo mínimo, é verdadeiramente o mínimo, porque o resto, eles obviamente vão enganar, vão falar as suas mentiras, vão fazer narrativas para que as pessoas minimamente acreditem nas suas mentiras
sedutoras, mas o mínimo ele precisa entregar. Caso contrário, serão depostos dos seus cargos e, obviamente, perderão o poder. Portanto, é mais importante que as pessoas entendam a importância das ideias liberais libertárias na economia, dando mais liberdade ao empreendedor, mais liberdade à iniciativa privada, mais liberdade ao comércio, um país mais aberto em que serão oferecidos mais empregos de qualidade, que serão oferecidos mais termos de troca entre vários outros países e, portanto, necessitaremos ter uma economia muito mais diversificada, com muito mais produtos e serviços sendo oferecidos, uma concorrência maior, que, obviamente, traz mais qualificação a um preço mais competitivo, portanto, um incremento de produtividade, que no Brasil estamos estagnados há 35 anos. Inclusive, saiu um relatório essa semana sobre produtividade no Brasil, que eu vou fazer um vídeo que estará disponível essa semana no meu canal. Portanto, ativem o sininho para que recebam todos os novos conteúdos diários que a gente vai postando por aqui. Vamos seguir, então, na fala do ministro Haddad. A todo momento você fica apreensivo em Brasília. Que lei vão aprovar? O que vão fazer? Que maluquice é essa? O que estão falando? Por que eles não se dedicam a coisas sérias que vão mudar a vida das pessoas? Para que essa turma toda, para criar cisânia na sociedade, briga na família, por que a gente não foca naquilo que vai mudar a vida para melhor das pessoas? E continua aqui. Muitas vezes, você começa a perder a noção de quem gosta de você e de quem está te bajulando. E na hora dura, só aparece quem gosta de você. Só aparece teu amigo de fé. Essa é a política, Haddad. Você sabe muito bem disso. Portanto, enquanto as pessoas não aprenderem a demandar ideias liberais libertárias, os burocratas de plantão continuarão entregando aquilo que a sociedade demanda. Mais intervenção, mais mentira, mais subsídio, portanto, mais empobrecimento ao longo do tempo. Um país eternamente nota 5 ou um país medíocre, no sentido de ser mediano por natureza. E isso fica muito claro na história toda brasileira, inclusive a história recente. O modelo econômico do PT ele vem se esgotando. Lá no primeiro governo Lula, tivemos um mundo crescendo, a China crescendo em infraestrutura e demandando grande parte daquilo que o Brasil produzia e exportava. O boom de commodities com preço lá em cima, fazendo com que o Brasil vendesse para o exterior, dólares entrassem e conseguisse apresentar um superávit, mesmo com todos os desvios bilionários que a gente viu depois no mensalão, no petrolão e nos gastos públicos ineficientes. No Lula 2, a gente já viu que o superávit começou a cair, até que chegou num patamar muito próximo a zero, e logo depois veio a Dilma, com a nova matriz econômica, liderada por Guido Mantega, que está, de novo, no centro do poder, onde Luiz Inácio Lula da Silva vem tentando encaixá-lo, primeiro na Vale, depois na Petrobras, e assim sucessivamente. Vamos ver aonde ele vai colocar aquele amiguinho feio dele, que nunca era escolhido para um time de futebol. Mas já falaremos dele novamente. Portanto, o modelo econômico brasileiro está esgotado. O PT simplesmente acabou e grande parte das pessoas vem percebendo isso. E assim, a gente vê que esse modelo fadado ao fracasso continua a pleno vapor aqui no Brasil. Lula critica a taxa de juros, a Selic brasileira, que é definida pelo Banco Central, e diz que quem fez festa a Campos Neto, presidente do Banco Central, ganha dinheiro com a Selic. Em que planeta esse sujeito mora? Sem caráter, sabemos que ele é. Mas ele não contava que hoje grande parte das pessoas está começando a ter interesse pela pauta econômica e entender que aquilo que ele fala não representa nada da realidade. Muito pelo contrário. Olha o que ele fala aqui. Ninguém fala da taxa de juros num país com inflação de 4%. Já veremos essa inflação real. Pelo contrário, fez uma festa ao presidente do Banco Central em São Paulo, que houve um jantar aqui em São Paulo para Roberto Campos Neto. Normalmente, os que foram à festa devem estar ganhando dinheiro com taxa de juros. Vamos lembrar que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, começou a subir a taxa de juros, um dos primeiros bancos centrais do mundo a subir a taxa de juros, ainda no governo Bolsonaro, o que tem uma baixa popularidade. Taxas de juros mais altas, você tende a segurar mais o desenvolvimento econômico, mas ele fez no governo passado. E o Brasil foi um dos países mais rápidos a controlar a inflação. Tanto é que tivemos inflação abaixo da Europa e dos Estados Unidos, que há muito tempo isso não
acontecia. E Lula segue criticando como se simplesmente baixasse a taxa de juros, a Selic, na canetada, fosse produzir algum tipo de benefício lá na ponta final para os consumidores. Será mesmo que se a Selic cai para 9, 8, a taxa do cartão de crédito cairia drasticamente? Será mesmo que a taxa de empréstimo pessoal cairia drasticamente? Ou será que o governo, que demanda grande parte da disponibilidade de dinheiro na sociedade, o governo toma para ele porque ele precisa fechar as suas contas, que mesmo assim não fecha, uma vez que o governo apresenta déficit nominal de mais de R$1 trilhão. Recorde, por sinal. E o déficit primário, sem computar os juros, mais de 266 bilhões nos últimos 12 meses. Além disso, temos obviamente um país oligopolizado, em que poucos bancos controlam mais de 80% do crédito, em que esses, claramente, preferem emprestar ao governo, uma vez que tem um risco menor do que emprestar à sociedade. Portanto, não adianta derrubar a taxa de juros se nós continuamos um país intervencionista, um país com subsídio, um país que oferece vantagens a determinados setores em detrimento de outros. Países em que, obviamente, tem um amplo e complexo sistema tributário. Um país que tem uma instabilidade jurídica, uma falta de previsibilidade e mudanças de regra em cada dia que passa. Não sou eu falando. Inclusive no Brasil Journal, um dos principais responsáveis de um dos maiores escritórios de advocacia aqui de São Paulo, Pinheiro Neto, falou que o Brasil hoje tem segurança zero jurídica. Zero. É claro que isso afugenta investimentos, que encarece muito mais o crédito. Portanto, quando o Lula fala que ninguém fala da taxa de juros num país de inflação de 4%, ele obviamente criou uma narrativa que eu começo a acreditar que esse sujeito sem caráter acredita no que ele fala. Seguindo aqui a nossa lógica econômica, a gente consegue ver que a Bolsa Brasileira teve o pior desempenho do mundo, tanto em real quanto em dólar. Já vamos mostrar isso no gráfico. Além disso, a moeda brasileira é uma das piores frente ao dólar no mundo em 2024. Caiu quase 10%. Enquanto as bolsas lá nos Estados Unidos estão fazendo recorde atrás de recorde, na Europa as bolsas subindo, na China inclusive já virou e também está subindo, no Brasil a gente vê essa catástrofe, mais de 10% de queda em dólar e mais de 17% de queda do EWZ, que é um índice brasileiro em reais. Portanto, quando o governo fala que a taxa de juros deve cair e ele continua gastando mais do que arrecada, ele obviamente traz consequências na sociedade muito grande. E quando eu falo na sociedade, ele traz consequências ao mercado. O mercado precifica essas falas e intervenções econômicas, um gasto público mais exagerado, e esse gasto público reflete na cotação do real frente ao dólar, reflete na curva futura de juros, que tudo isso, inevitavelmente, chega à ponta final. Voltando ao pãozinho, lá no começo do vídeo, quando o real desvaloriza, o trigo, que é uma commodity cotada em dólar, fica mais cara. Quando ele fica mais caro, o trigo sobe. Quando o trigo sobe, o pãozinho fica mais caro na ponta final. E aí o governo, para querer maquiar a inflação, vai lá e começa a controlar preços de produtos administrados, como transporte, como pode ser combustível, eletricidade. E o que acontece? Mais endividamento público para controlar preços. Portanto, mais ideias econômicas completamente fracassadas, como eu falei. O governo do PT acabou porque o modelo chegou ao final. O modelo esgotou. Ninguém mais consegue sobreviver a essas mentiras e essas narrativas. No primeiro ponto que a gente vê aqui, basicamente do lado esquerdo, esse gráfico é o título público brasileiro com vencimento de 10 anos. Lá no começo do ano, ele começou pagando, olha só, a rentabilidade aqui em janeiro de 24, o governo pagava 10,6% ao ano para quem emprestasse dinheiro para ele nos títulos com vencimento de 10 anos. Agora está pagando mais de 12%. E isso encarece toda a dívida brasileira, todo o estoque da dívida brasileira e aumenta o custo de captação de dinheiro das empresas, do governo. Portanto, é uma bola de neve. E tudo isso, veja como subiu nesses últimos dias, graças às falas irresponsáveis do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, o que seria então essa linha do meio? Vamos colocar desde janeiro de 24. Ou seja, estamos falando que o EWZ,
O índice brasileiro negociado em dólar lá nos Estados Unidos começou o ano valendo 34 dólares. Está agora abaixo de 27 dólares. Uma queda bastante expressiva. E o que é aqui do lado direito? A cotação do dólar desde o começo do ano. Ela estava cotada, o dólar ali basicamente a 4,90 no começo de 2024 e agora estamos um dólar a R$ 5,43. Vimos aqui, portanto, dólar para cima, real para baixo, que leva mais inflação lá na ponta final se o governo não controlar preço. Se ele controlar preço, ele aumenta ainda mais o endividamento público, com os gastos públicos exagerados que ele tem. Curva de juros futura sobe, que encarece o crédito das empresas, que encarece o crédito do próprio governo, que dificulta a economia, mesmo que a Selic baixasse na canetada, como o governo defende. E a Bolsa Brasileira despenca, com seus ativos perdendo valor. Portanto, o mercado, ele reflete os preços do que nós pagaremos lá fora, na vida real, principalmente os mais pobres. E que sirva isso de uma lição para que todos possamos aprender que uma narrativa populista e intervencionista sempre cobra seu preço no médio e no longo prazo. E vamos trazer um dado aqui mais interessante ainda. Lula falou da inflação de 4%. Duvida o quê? Alguém que está gastando 4% no preço dos alimentos ao longo do último ano. Olhando essa matéria, segundo o Fipzap, o preço do aluguel residencial subiu 16% em 2023, 3 vezes mais do que a inflação. Vamos lembrar também que a alta real dos novos aluguéis foi de 11,54%. Por quê? Porque se subiu 16%, quando você tira a inflação oficial, o IPCA, do ano passado, os preços subiram 11% descontados a inflação. E de energia elétrica, subiu quase 9% em 2023. A conta de luz acumula quase 10% de alta em 2023. Portanto, Lula, não adianta baixar os juros na canetada. Não adianta falar que a inflação que nós sentimos no nosso bolso diariamente está em 4%. A vida está muito cara e os preços estão subindo cada vez mais. E cada vez que o senhor abre a boca, acontece o que a gente viu aqui nos gráficos. E cada vez que acontece o que a gente viu aqui nos gráficos, significa que o real perde mais valor. E quando o real perde mais valor e a curva de juros futuros sobe, o impacto na economia lá em fora, principalmente para os mais pobres, como falamos, acaba sendo muito maior. E para finalizar, temos mais complicações ainda, que eu vou mostrar de alguns tweets que eu fiz, mostrando que o Brasil, por completo, da era petista, está de volta. E isso não tem a menor chance de dar certo. Postei hoje pela manhã que o dólar já subia, uma vez que o ministro Padilha falou: é preciso medida que comece a arrecadar ainda este ano. O papel da Fazenda é orientar e ouvir as pessoas. Só estão preocupados em subir a arrecadação. Mesmo mostrando a todos que o modelo de tributar mais as pessoas e as empresas chegou no limite. Não aguentamos mais. Para piorar, hoje à tarde, o Conselho de Administração da Petrobras se reunirá com um único objetivo: ajudar o governo a equilibrar as contas. A Petrobras, mais uma vez, servindo aos interesses de um governo centralizador. Ou seja, o governo usando o dinheiro da Petrobras, que é do pagador de imposto, justamente para tapar os buracos de um governo intervencionista. Exatamente o que aconteceu nas últimas décadas. Mas a coisa não para por aí. Além de Lula ter falado, obviamente, que a imprensa está alinhada ao sistema financeiro, quando já vimos que a Globo recebe mais de 60% do que recebia nos governos passados e claramente se tornou uma TV estatal que deveria ser rebatizada para Lula News, a coisa fica ainda pior. Num tweet que eu coloquei hoje, praticamente todas as nomeações feitas de altos cargos na Petrobras têm passado pelo crivo de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, que ficou preso entre 2015 e 2019. Portanto, como eu coloquei aqui, além dos fundos de pensão, que obviamente todos já estão dominados por sindicalistas ligados ao PT, como já fiz um vídeo falando, por exemplo, de João Fukunaga, que faz a gestão de mais de 270 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, a Previ. Temos também os fundos de pensão da Petrobras, da Caixa, dos Correios, todos esses geridos por pessoas que não têm histórico de gestão e são pessoas ideologicamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que de trabalhadores só tem um nome. Temos também o caso de Guido Mantega, aquele que desenvolveu a tal da nova matriz econômica no governo da Dilma, que levou o Brasil a um PIB caindo de 7%
Em 2 anos, o PT ainda não desistiu. Tentou colocá-lo na Vale, uma empresa privada. Tentou colocá-lo na Petrobras. Também não conseguiu. Vamos lembrar que vários cargos em empresas públicas e privadas têm sido ocupados por indicações políticas, porque o STF demorou 1 ano e meio para votar a lei das estatais, votou como inconstitucional, mas aqueles que já tinham indicado, aqueles deixam estar. Como, por exemplo, Aniele Franco, a ministra da Igualdade, em que ela faz parte do conselho de uma empresa privada, a Tupi, uma metalúrgica, em que não tem nada a ver com a sua formação. Pois é o governo intervindo também nas empresas privadas. Temos também o caso dos irmãos Batistas. Como não? Os irmãos Batistas, que inclusive o governo decretou uma medida provisória de extrema urgência e rapidez para que eles pudessem repassar ao consumidor uma empresa de energia que eles compraram que vem carregada de passivos. O consumidor paga, justamente aquele que o PT fala defender. Obviamente, todos os controles de preços, gastos públicos que estamos aqui falando diariamente. Ou seja, apertem os cintos. A coisa está ficando extremamente complicada, mas acho que para arrumar, só ficando muito complicada. Lembre, precisamos mudar a nossa mentalidade, entender que o intervencionismo e o estatismo é a forma de socialismo do século XXI. Seguimos.